Confira 5 curiosidades sobre esse fenômeno incrível da natureza. Arco-íris é um fenômeno óptico que ocorre devido à refração e reflexão da luz, que é dispersada ao entrar em contato com outros meios. O arco-íris é um fenômeno óptico e meteorológico que ocorre quando há chuva seguida de iluminação solar. Esse efeito acontece devido à dispersão da luz branca em cores do espectro visível da luz. As gotículas de água funcionam como um prisma. A luz refrata para dentro das gotas, é refletida em um ângulo de aproximadamente 42 graus e volta a ser refratada para a atmosfera, chegando aos olhos dos observadores. Esse efeito demonstra o padrão das 7 cores do arco-íris, que, na realidade, é formado por infinitas cores, e aparece apenas quando o Sol está no lado contrário do observador e com uma altura baixa, como no poente. Acompanhe essas 5 curiosidades sobre esse fenômeno natural. Confira. 1. Como o arco-íris é formado. O arco-íris é um fenômeno que ocorre quando a luz branca, como a luz do Sol, é dispersada ao mudar-se o meio. No caso da chuva, as gotículas de água funcionam como os prismas. A luz branca entra nelas refratando, alterando a velocidade e direção de propagação, e se refletindo totalmente nas paredes, que formam a gota de água. Isso faz a luz refratar de volta para a atmosfera, com diferentes ângulos. Como o índice de refração depende da cor, a luz é dispersada em um espectro conhecido como as cores do arco-íris. Todas as gotas da chuva refletem e refratam a luz da mesma maneira, com a luz mais intensa a um ângulo entre 40 e 42 graus, independentemente de seu tamanho. Contudo, são poucos raios que chegam até nós observadores. A organização das cores sempre obedece a estas posições: vermelho na parte mais alta do céu e violeta na parte mais interna, devido ao comprimento de onda e à frequência dessas cores. 2. Quais são as cores do arco-íris? Embora não pareça, o arco-íris na realidade é formado por um espectro de luz chamado luz visível e contém infinitas cores, sem possuir demarcações entre elas. No céu, o arco-íris só pode ser observado quando existir gotículas de água suspensas no ar e o Sol estiver brilhando a uma baixa altitude. Nessas situações, podemos observar 7 tons de cores: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas cores obedecem a uma ordem em relação ao seu índice de refração, a dificuldade de atravessar um meio. Sendo assim, o vermelho possui um índice menor e desvia menos que o violeta, que possui um índice maior e, portanto, refrata mais. 3. Descoberta do arco-íris. A primeira pessoa a observar e tentar explicar a ciência do arco-íris foi René Descartes, em 1637. Após suas observações, ele tentou replicar esse efeito com uma esfera contendo água, e conseguiu concluir que ele era decorrente de reflexões dentro das gotículas, e que, inclusive, poderia ocorrer uma segunda reflexão, sendo possível observar um segundo arco-íris mais fraco próximo ao arco-íris primário. Após isso, Isaac Newton, estudando a decomposição da luz com prismas, demonstrou que a luz branca era composta por todas as cores do arco-íris. Ainda, mostrou que a luz vermelha refrata menos que as luzes violeta e azul. 4. Resumo sobre o arco-íris. É um fenômeno óptico e meteorológico. Ocorre devido à dispersão da luz branca. Os efeitos que ocorrem nas gotas de chuva para a formação do arco-íris são reflexão e refração. O ângulo que a luz faz dentro das gostas esféricas é algo entre 40 e 42 graus. A cor vermelha sempre está mais externa do que a cor violeta em um arco-íris, devido ao índice de refração da luz. Existem diversos tipos de arco-íris, inclusive um formado pela luz refletida da Lua. René Descartes estudou o efeito de reflexão do arco-íris, seguido de Isaac Newton, que, com os prismas, entendeu o espectro da luz branca. Embora observamos 7 cores no arco-íris, existem infinitas cores sem demarcação na formação desse fenômeno. 5. Outras curiosidades sobre o arco-íris.
A luz do Sol refletida pela Lua também pode formar arco-íris lunares mais fracos. A dispersão da luz branca, como ocorre no arco-íris, é a responsável por termos um céu azul. A refração da luz branca, como ocorre no arco-íris, é responsável pela cor alaranjada do pôr do Sol, já que o caminho que a luz percorre pela atmosfera é maior. O arco-íris não existe realmente, ele é uma ilusão de ótica que ocorre dependendo da posição do observador em relação ao Sol. Para o arco-íris ser formado, o Sol deve estar em uma baixa altitude e com um ângulo pequeno em relação ao observador. O ângulo que os raios de luz fazem ao refratarem-se nas gotículas de chuva é, em média, de 40 a 42 graus, dependendo da frequência de onda da cor. Mesmo que a luz se propague em linha reta, o arco-íris é curvo devido a esses 42 graus formados pelos raios refletidos e refratados. Para ver um arco-íris, você deve estar na direção oposta do Sol, devido à reflexão e refração que a luz faz nas gotículas de água. Não vemos um círculo perfeito no arco-íris devido às limitações da luz ao se esbarrar com o chão. Em lugares altos, é possível ver o círculo completo. Esse é um dos fenômenos mais incríveis da natureza.